Oi, amada! Hoje voltamos para a série do Morando Fora, dilemas de almas aventureiras que moram fora do Brasil. E eu vou falar de língua, como é difícil, né, gente, aprender línguas novas. Eu vou falar bastante do inglês, porque a minha referência é o inglês, porque eu morei na Austrália. Mas para você pode ser alemão, francês, japonês, espanhol. Acho que espanhol, de repente, é o mais sussa. Essa dificuldade que a gente tem de se expressar em outra língua, a trava que a gente tem de se expressar em outra língua, e essa sensação de que a gente não tá sendo a gente mesmo, a gente não consegue fazer as piadas, a gente não consegue entender o que tá acontecendo. Olha que engraçado, quando eu tava indo morar fora, o pai da minha melhor amiga é argentino, e ele falou pra mim assim: Fê, você vai ter sempre que lidar com uma dor muito grande, que é você não vai entender as piadas do local. E cara, isso sempre ficou na minha cabeça. Eu morei 11 anos na Austrália, e eles faziam piadas e eu ficava porque piada é uma coisa muito... Bom, mas enfim, esse vídeo não é tudo piada. Existem dois grandes inimigos atrás disso, e como eu já comentei em outros vídeos dessa série, a questão de morar fora e os problemas que aparecem quando a gente mora fora nada mais são do que uma exposição de problemas que já existem dentro de você. Problemas não, questões, vamos dizer assim. Existem duas aqui. Uma volta pra expectativa, a gente já falou disso, que é assim, você acha que falar outro idioma é muito mais fácil do que parece. E é muito mais difícil do que parece. Eu fui pra Austrália achando que eu falava inglês. Por quê? Porque eu fiz inglês a vida inteira. Eu comecei a estudar inglês em escola de inglês com 9 anos e fui pra Austrália com 23. Eu tinha feito escola de inglês, eu tinha estudado num colégio bom, falava inglês, eu conseguia assistir Friends. Só que, cara, eu cheguei e eu já percebi a dificuldade do negócio quando eu tava fazendo baldeação. Não é baldeação que chama, é conexão. Eu estava fazendo uma conexão, uma baldeação mesmo. Tava conexão lá na Nova Zelândia, eu fui perguntar a informação do portão, eu não entendi nada do que o velhinho falou, porque, meu Deus, Nova Zelândia... Se a Austrália tem um sotaque difícil, a Nova Zelândia, então... Eu fui achando que eu falava inglês, eu não falava inglês. Uma das estratégias que eu fiz pra falar mais inglês, falar inglês mais rápido, foi... Eu fui na época com o meu namorado, e então eu já sabia que eu ia falar muito português entre a gente, né? E eu fui inicialmente pra Austrália pra passar só 6 meses, então eu tava assim, eu tenho que aproveitar o máximo possível dessa experiência. Então já no primeiro mês a gente ficou em homestay, que é aquela casa de família lá, pra gente não ficar junto, e depois disso a gente ia morar junto, porque era muito mais barato, só que a partir daí a gente só fez amigo gringo, porque mesmo que a gente estivesse juntos, se tivesse uma pessoa de outra língua, a gente conseguiria praticar o inglês. Só que assim, gente, você fala inglês com um gringo, você tá falando inglês ruim, né? Tipo, não é um inglês bom. E não dava pra eu falar inglês com pessoas de lá, porque as pessoas de lá falavam muito rápido pra mim. Então demorou muito pra eu ficar fluente. Eu tinha uma expectativa de que eu ia ficar fluente em 6 meses. E eu só fiquei fluente 1 ano depois. Então, assim, eu acho que a primeira dificuldade que você tem é que você tá se cobrando demais, tá com umas expectativas nada a ver. É muito difícil falar outra língua e ser fluente em outra língua e pensar em outro idioma. Então, a primeira coisa, assim, pega leve com você. Você já tá do outro lado do mundo. Quer dizer, talvez não, né? Talvez você seja mais pertinho, mas você já tá fora, você já tá em outro planeta. Quando você muda de país, você muda de planeta, porque tudo é diferente em outro país. Tudo é diferente. Então você já tá aprendendo um monte de coisa, tá tendo que lidar com um monte de dificuldade, um monte de emoção maluca, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e você ainda tá se cobrando falar inglês perfeito, não vai falar. E aí entra a segunda questão, que é a tua questão, que você não sabe lidar e que agora você tá tendo a oportunidade de ver, que é que você não gosta de errar. Exatamente, você é uma perfeccionista que acha que você tem que falar tudo certo, porque senão, meu Deus, que horror, falar errado, Deus me livre, não quero socorro, medo trava. Trava, você não consegue falar, dá branco, dá medo, dá dor de barriga, faz parte do seu medo de errar. E a questão é que você deve ter aí, né, na tua cabeça alguma coisa nesse nível de errar. Errar é errado, né? Eu não posso errar. Eu tenho que praticar muito para conseguir falar. Eu tenho que saber muito para saber falar, porque senão as pessoas vão tirar sarro da minha cara. E o que você não percebe é que lá no fundo existe aí uma dificuldade de lidar com... E se eu não for aceita? E se as pessoas não gostarem de mim? E se as pessoas não quiserem ser minhas amigas? Isso rola, cara. E fica muito evidente quando a gente tá morando fora, porque a gente tem essa barreira da língua. E o que vai fazer você destravar a língua é a mesma coisa que vai fazer você destravar em várias áreas da sua vida, que é justamente você se permitir errar. Parece que é sobre falar inglês, mas na verdade é sobre a sua capacidade de errar, de se permitir errar, de se permitir ser imperfeita, né? Porque a gente tá sempre essa busca, preciso ser a minha melhor versão.
E assim, você pode até ser sua melhor versão, mas você vai continuar sendo imperfeita. E existem algumas mudanças de paradigma que podem te ajudar muito a falar inglês. A falar mais inglês, não falar mais certo, mas falar mais inglês. Porque, gente, como qualquer coisa na vida, pra você ficar boa, você tem que praticar. E pra você praticar, você tem que errar bastante, certo? Então eu vou te ajudar a errar mais em inglês. Boa essa, né? Como errar mais em inglês. Ou qualquer outra língua. Começo de conversa, gente. Aceita que você não vai falar perfeitamente. Até hoje eu falo errado. Eu tenho um monte de expressão que eu falo errado, um monte de colocações que eu falo errado. Mesmo falando errado, eu consegui muita coisa na Austrália. Na época que eu trabalhava em restaurante, eu comecei do zero. E quando eu virei gerente, eu comandava todo o restaurante. Eu tinha 30 funcionários. E eu dava o comando tudo em inglês. Só que o que acontecia, que era muito engraçado, o funcionário era novo, ele não entendia direito o que eu falava. Porque eu tenho o meu sotaque, eu tenho o meu ritmo, a minha cadência, o meu jeito especial de falar. E eu percebi que no primeiro dia os funcionários, porque era funcionário, eles tinham que prestar atenção em mim, né? Aí eles falaram assim... E o que eu percebi é que as pessoas tinham que se adaptar ao meu sotaque. E isso aconteceu por muito tempo, sabe? E uma das coisas que eu acho que me facilitou muito aprender inglês foi essa coisa de quando eu errava e as pessoas davam risada da minha cara. Primeiro, eu não achava que eles estavam rindo da minha cara porque eu era ridícula, mas porque é muito bonitinho quando alguém tá tentando falar e fala errado. Se você conhece um gringo e o gringo fala ô janela, você acha hilário. Você fala, ai, que bonitinho, ele fala ô janela. Então, assim, isso é muito normal de qualquer pessoa que escuta um estrangeiro falar o seu idioma, sabe? Então as pessoas vão rir da sua cara. E toda vez que as pessoas riam da minha cara, eu meio que assumi assim, é meu charme, sabe? Tipo, falo errado, tipo, é quem eu sou. Esse meu jeito mais desencanado de errar permitia com que eu falasse muito. E isso fez com que eu fizesse amizade com um gringo, porque no fim eles não estão nem aí se você fala errado ou certo. Eles querem se comunicar com você. E se você fala errado, passa um tempo e eles falam, você fala errado assim mesmo, se acostuma, entendeu? O você se incomoda porque você tá levando pro pessoal. Você é ridícula, você é errada, você... E isso é um trabalho interno. Não tem a ver com o inglês, tem a ver com você ficar confortável em ser imperfeita. Isso é muito importante, guarda isso pra você, que isso vai te ajudar em outras áreas da tua vida também. Outra coisa que é muito legal de você perceber no seu inglês errado, ou qualquer outro idioma errado, é que os seus erros, eles trazem uma história, eles trazem um mundo pra outra pessoa. Se eu tivesse cara de australiana, porque já era óbvio pelo meu tom de pele, meu tipo de cabelo, que eu não era dali, né? Se eu falasse o inglês perfeitamente australiano e eu fosse mais loirinha, eles nunca iam saber que eu era brasileira. E por outro lado, pelo fato de eu ter essa pele mais morena e ter o cabelo enrolado e falar meio errado, falar com uma musicalidade diferente, eu trazia para aquelas pessoas a chance de conhecer outro mundo. Você falando errado representa outro mundo para essas pessoas. Elas escutam você falando e, tipo, elas já estão pensando no Brasil, de onde você veio, como será que é a tua vida, o que será que você fez. Na época que eu trabalhava no restaurante, gente, todos os dias eu tinha que explicar o que eu tava fazendo no país, da onde que eu vim, por que que eu tinha decidido largar o Brasil, que é um país tão lindo, não sei o que. Ou seja, abraça isso, sabe? Tipo, meu, que legal que o seu jeito de falar errado traz tanta coisa para as outras pessoas, é tão rico, sabe? Mostra que você é uma pessoa corajosa, você teve coragem de sair da sua terra natal, você teve coragem de atravessar, no caso da Austrália, um oceano para tentar a vida em outro país. Você tem força de vontade. Eu lembro que na Austrália, em particular, as pessoas não falam outro idioma no seu inglês. Muitas não têm nem interesse. Então, assim, você tem que pensar, você tá se esforçando para falar outro idioma, enquanto tem um monte de gente que não tá nem aí pra isso. Olha que legal que isso é sobre você, sabe? E isso fica claro quando você fala errado mesmo. Lembra disso quando você estiver falando. Lembra disso pra te dar coragem de falar mais. Lembra disso pra você se jogar mais. De que isso tudo são referências maravilhosas sobre você. E que a única maneira de você falar bem é você falar mais. E pra você falar mais, essas mudanças de perspectiva, de paradigmas podem te ajudar muito. Me ajudaram demais. E você vai ver que as pessoas vão amar conversar com você. Tudo que elas querem, as pessoas só querem conversar com pessoas que querem conversar. Elas não querem conversar
conversar com pessoas que falam perfeito. Aqui no Brasil mesmo, tipo, quando eu tô conversando com pessoas em português, tem muita gente que fala errado. Eu não falo, ai, desculpa, você não conjugou esse verbo certo, não podemos falar mais. Não existe isso, gente. Você tá ali conversando, a energia da pessoa, a energia aberta. E é isso. Esse seu exercício de falar inglês não tá te ajudando só a melhorar no idioma, tá te ajudando a lidar com essa sua característica, essa sua dificuldade de lidar com a sua imperfeição. Isso vai te ajudar nos seus relacionamentos, isso vai te ajudar na sua profissão, isso vai te ajudar em um monte de áreas da tua vida, porque se você tem essa dificuldade num idioma, você tem dificuldade nisso em outras áreas também. Ah, eu lembrei que eu queria falar, era uma história. Eu, quando comecei lá na Austrália, né, tinha esse plano aí de andar com meu namorado, mas de só fazer amigo gringo pra gente só falar inglês entre nós. Eu não tinha pretensão de ter amigos australianos, porque eu pensava assim, meu, que australiano que vai querer ser amigo meu, né? E tinha uma moça que trabalhava na recepção da escola, chamada Mercedes. E a Mercedes era uma australiana, loirinha, o nome dela é meio mexicano, né? Mas ela era australiana total. Loirinha, de cabelo liso, olhão verde, linda, maravilhosa. E eu lembro de uma vez, e ela sempre era muito simpática, mas óbvio, eu, como tava insegura, e na minha cabeça eu tinha, imagina, eles nunca na vida vão querer ser meus amigos, eu nem achava que a Mercedes queria ser minha amiga. Eu só achava que a Mercedes era uma simpática mesmo. E eu lembro de um dia, eu tô saindo da casa de uns amigos meus, e a gente tava de um lado de uma avenida que tinha assim, sabe essas avenidas enormes? Tem 4 pistas de um lado, 4 pistas do outro. E eu ouvi alguém gritando do outro lado, Fernanda! Quem conhece meu nome aqui, né? Tipo, não sou daqui, ninguém me conhece. Quem tá me chamando? Era a Mercedes. E eu lembro até hoje dela sair correndo das outras pistas, tipo, louca, assim, pra conversar com a gente. Porque ela queria ser minha amiga, sabe? Eu acho que ela só queria ser minha amiga porque a gente tinha essa abertura de falar, é errado mesmo, de tentar falar. E acabou que a Mercedes é minha amiga até hoje. Ou seja, as pessoas querem ser suas amigas, elas querem, você só precisa se soltar e te falar errado mesmo. Outra coisa importante você fazer pra aprender a falar inglês e que você não faz porque você tem essa noia aí de que você é todo errado e você fala tudo errado, é você falar assim, desculpa, não entendi. Quê? Gente, isso é tão poderoso. Você falar, oi, desculpa. Pensa em português. Quantas vezes as pessoas falam, você não entende? Você fala, hã? Quê? Oi? Não entendi. Repete, fala de outro jeito. Fala pras pessoas, tipo, não entendi. Fala de outro jeito, fala mais devagar. O que você quis dizer? As pessoas só querem conversar com pessoas que querem engajar. Elas não vão ligar de repetir. E claro, se ela repetiu 3, 4, 5 vezes, você não entendeu, você dá a risada e segue a vida, né? Segue o baile. Não tenha medo de falar não entendi, porque até em português você fala, em inglês você não se permite fazer isso. Olha que doideira, né? Enfim, amadas, esse era o que eu queria dizer sobre falar inglês, sobre a dificuldade de a gente se expressar em outro idioma. Deixa seu comentário, me fala o que você tá achando, quais são as suas dificuldades, se ficou dúvida, se fez sentido, se não fez, quais insights você teve. Eu gosto de ter esse espaço dos comentários para ter uma conversa de dois caminhos aqui. E se você quiser continuar seguindo meu trabalho, eu posto coisa lá no Face e no Insta todos os dias, tem vídeo, tem texto, então me segue por lá também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Outra coisa, ai Dan, só tem que fazer uma edição aí pra eu encaixar as coisas. Mas calma, é a última vez. See you later, mate. See ya.